Olá, vamos falar agora sobre as ferramentas de análise de dados que podem ser utilizadas no planejamento e controle da qualidade. O primeiro passo seria a coleta de dados. A partir daí, existem 9 ferramentas principais que são utilizadas para organizar e apresentar os dados, a fim de identificar áreas para melhoria da qualidade e do desempenho. Essas ferramentas que serão abordadas na sequência são fluxogramas, mapas de processo, listas de verificação, histogramas e gráficos de barras, gráficos de Pareto, gráficos de dispersão, diagramas de causa e efeito, gráficos de controle. Aqui podemos observar um exemplo de diagrama de fluxo simples. Então, esse diagrama mostra todas as atividades que devem ser realizadas e qual a sequência que devem ser realizadas essas atividades. Aqui podemos observar um exemplo de lista de verificação. Então, vamos supor que estejamos analisando os defeitos do revestimento do teto. E vamos primeiramente classificar quais podem ser esses efeitos. Então, aqui, podemos classificar como rasgos no tecido, tecido descolorido, placa de fibra quebrada e pontas irregulares. Então, para cada um desses defeitos que nós temos, nós vamos contar quantas vezes que isso acontece. Então, no caso aqui desse primeiro defeito, identificou-se que ele ocorreu 4 vezes num determinado período de tempo. Então, a gente conta e depois coloca aqui o total. Por exemplo, esse placa de fibra quebrada ocorreu 36 vezes no mesmo período de tempo. Então, na tomada de decisão, esse seria o principal defeito que deve ser verificado para a solução. Então, aqui temos a lista de verificação. Agora, temos o exemplo de um histograma. Então, nesse caso aqui, nós temos a frequência na vertical e aqui nós temos o valor dos preços. Então, vamos supor que os preços variem de 3 a 18 a 3,50, 3,51 a 3,83 e assim por diante. E aqui, a altura dessas barras indica a frequência de cada um desses preços. Então, aqui também, imagine que isso fossem defeitos, né? Então, nós teríamos na vertical a frequência dos defeitos e aqui na horizontal nós teríamos o tipo de defeito. Então, aqui também é uma maneira da gente conseguir identificar qual é ou quais os defeitos principais que devem ser analisados primeiramente. Aqui podemos observar um gráfico de Pareto. Então, o gráfico de Pareto, ele é parecido com o histograma. Então, aqui, na vertical temos a frequência dos defeitos e aqui, na horizontal, nós temos o tipo, né, de cada um dos defeitos que ocorrem. Notem que aqui, no gráfico de Pareto, nós temos 2 eixos na vertical, um medindo frequência de defeitos e o outro medindo a frequência acumulada de defeitos em porcentagem. Então, aqui a gente consegue observar também, né, qual é a frequência, por exemplo, né, desse primeiro defeito aqui no acumulado em relação ao tempo. Aqui podemos observar um exemplo de um diagrama de causa e efeito. Temos que o problema seria a placa de fibra quebrada. Então, o que pode ocasionar isso? Problemas com os materiais, por exemplo, eles podem estar fora de especificação ou não estar disponível. Problema com o pessoal envolvido, eles podem estar destreinados, pode ter ocorrido o absenteísmo ou falha na comunicação. Podemos ter também problemas no processo de fabricação, com a manutenção das máquinas, ou a velocidade das máquinas, ou algum ajuste que foi feito de maneira errada, ou outros tipos de problema, como por exemplo a umidade ou variação de programação. Então aqui a gente consegue visualizar, ele também é chamado de escama de peixe, né? Nesse formato de escama, quais são as possíveis causas do problema que vão ser analisadas. Aqui podemos observar um exemplo de gráfico de controle. Notem que aqui nós temos limite superior de controle e limite inferior de controle representado por essas linhas verdes.
Aqui, os pontinhos em azul são amostras que foram selecionadas e medidas se estão dentro de algum tipo de conformidade. Verificamos aqui, ó, que 2 amostras saíram desse limite. Então, essas amostras estão fora de controle. É preciso tomar uma ação para corrigi-las. Nós vamos aprender 2 tipos de gráficos de controle, o gráfico X e Y, nas próximas apresentações.